Olá pessoal, tudo bem? Coloquei aqui esse vídeo na televisão enquanto eu converso com vocês, para que vocês possam refletir e não se focar em mim, e sim em uma reflexão. Eu não ia comentar sobre esse tema, sobre tudo isso que está acontecendo, mas hoje pela manhã eu estava vendo um canal de um astrônomo, e não é astrologia, tá gente? É astronomia. Então ele fez um vídeo muito bom e eu vi um comentário de uma pessoa falando que os espiritualistas, os religiosos estão pedindo para as pessoas fazerem oração, para vibrar numa frequência alta, e que essa gente toda era um bando de idiota. Então eu estou minimizando porque assim, o vídeo, o comentário falava muito, tinha muito ódio nesse comentário. Então eu fiquei pensando, mas diante do que a Terra está passando, o que a gente deve fazer, quem trabalha com saúde, quem trabalha com espiritualidade, quem é de alguma determinada religião, o que é que a gente vai fazer? Vai implantar ainda mais loucura, ainda mais pânico nas pessoas? Não, o dever da gente é outro, trabalhamos com outra visão. Deus é muito perfeito em tudo que faz. Olha só que imagens lindas, não me canso de olhar esses vídeos, acho uma coisa linda esses vídeos. E eu estava conversando com muitas pessoas da área, tanto da saúde, como da quântica, como da espiritualidade, e observando o comportamento de um determinado grupo de pessoas. Claro que não é todo mundo que é assim, não estou generalizando de forma alguma. Quando a gente dá uma olhada no repórter, nas redes sociais, quando a gente vê algum artigo, quando a gente olha alguma revista, a gente vê lá, né, sobre a guerra que está acontecendo ainda, todo aquele conflito que existe no Oriente Médio, que existe na Síria. A gente vê que em pleno 2020 ainda existem crianças no mundo que estão usando drogas, que estão se prostituindo, que estão sendo obrigadas a serem fuzileiros, crianças, tá? Que estão se alimentando ainda de fezes de animais, como na África. E eu me lembro do Trigueirinho, para quem não conhece, busca lá, ele já desencarnou, foi um grande espiritualista aqui no Brasil, Trigueirinho. Ele canalizou uma vez uma mensagem da Nossa Mãe Maria, onde ela dizia que se o resto da humanidade soubesse o sofrimento que existe na África, nós, o resto das pessoas do mundo, viveríamos de joelho fazendo orações. Mas isso muita gente não dá atenção, ou então vê em um jornal, uma revista, passa rapidamente. Nossa, olha só o que está acontecendo em tal lugar. Mas, automaticamente, o que acontece é, isso está acontecendo em determinado lugar. Essa fome, essa miséria, esse descaso, essa guerra, esse conflito, isso não vai chegar na minha mesa. Isso não vai chegar dentro da minha casa. Aí lá no fundozinho vem um assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Mas quando se trata de uma pandemia, que eu não estou desmerecendo, que eu não sou nenhuma retardada para falar isso, eu não estou desmerecendo o caos que o mundo está passando hoje. Eu só estou tentando trazer vocês a uma reflexão. O quanto de sangue a gente já derramou na terra, direta e indiretamente, quando a gente consome carne. Não, eu estou me incluindo em tudo isso. Quando a gente consome carne, quando a gente compra madeira, e tudo faz parte de um processo, não é isso? É bem necessário parar e colocar atenção. Que a gente sempre está se alimentando de nossa hipocrisia, porque a gente colabora para o desmatamento, a gente colabora para o derramamento de sangue, né, dos animais,
A gente colabora de uma forma direta ou indiretamente, de alguma forma, com a guerra, né? E também a gente sabe que tudo isso está dentro de uma justiça planetária, está dentro de um karma coletivo, mas os que não estão vivendo esse sofrimento têm poder ver de como ser humano, de como alma encarnada, ter compaixão e vibrar numa frequência alta para ajudar os irmãos que estão passando por esse sofrimento. E o que mais me dá medo no meio de tudo isso que está passando é que as pessoas, elas estão, é um exemplo, elas reclamam porque trabalham, agora estão reclamando porque não trabalham. Em algumas partes do mundo, as imprensas de outros países falaram que aumentou o número de divórcio esses últimos 2 meses, porque em alguns lugares, né, as pessoas já não estão suportando conviver junto. Ou seja, o ano de 2020 é o ano solar, como já foi anunciado, né, por todos nós da espiritualidade, da quântica, os grandes estudiosos da astrologia e da astronomia. Esse ano, os grandes videntes, né, os grandes médios já falaram sobre isso também, sobre o ano de 2020, que ia ser um ano muito forte, muito poderoso e que muitas coisas iam acontecer. Imagine que existe uma sombra e que chegou um grande sol, que chegou uma grande luz. Então, quando chega uma grande luz, o que é que acontece? Tudo que está na sombra, tudo que estava escondido, a gente consegue enxergar. Então, gente, felizmente e infelizmente, esse ano será um ano de grandes transformações. E para que essas transformações aconteçam, muita dor vai acontecer. Porque as pessoas passaram muitos anos, quando todos nós, né, que trabalhamos com a espiritualidade e com a quântica, eu volto a dizer, com toda essa parte espiritual, quando nós vínhamos falar, em qualquer que seja o meio de comunicação, a única coisa que a gente escuta o tempo todo é: essas pessoas são aluadas, essas pessoas são loucas, nossa, está viajando na maionese, nossa, não existe vida após a morte, nossa, não existe outro mundo, nossa, não existem irmãos estrelares, dos quais querem denominar ETs e monstros. Então a gente sempre falou sobre isso e a gente sempre foi muito discriminado, né? A gente só é aceito no nosso meio. Então quando chega uma pandemia como essa, a gente, claro que a gente está emanando energia, a gente está fazendo orações por todos, né? Porque é nosso dever, não somos melhores do que nenhum de vocês, mas a diferença é que a gente está conectado a essas frequências. A gente sempre consegue parar e observar o céu, observar as frequências do universo, como estão oscilando, tentar alertar, mas as pessoas preferem estar no estado de demência profunda. Então, quando isso acontece, o mundo entra em pânico. Eu estou desmerecendo esse pânico? Não. Eu só acho que é o momento, dentro da minha ignorância, dentro da minha verdade, eu acho que é o momento de pararmos e analisarmos o que estamos verdadeiramente fazendo na nossa vida, na nossa encarnação aqui. Quantos de nós dizemos não ter tempo para uma meditação, para uma oração, para a família, para uns amigos, porque trabalhamos muito? E que vida é essa? Se o alimento primordial da nossa alma é nossa oração e a gente nunca tem tempo. Se o que mais nos alimenta é as emoções, é as orações. E parece que estávamos entrando num mecanismo, né, de androides. Parece que não estava vendo mais vida. Então, nesse momento de grande reflexão, eu acho que deveríamos parar, voltarmos para dentro de nós, porque a minha verdade não vai ser a verdade de ninguém, nem a de ninguém vai ser a minha verdade. Não existem mestres nem gurus, né? O seu mestre está dentro de você, que é o Deus falando com você. Deus falando com você qual é o seu propósito aqui na Terra. Deus falando com você o que é que você deve fazer aqui na Terra. Então, esse momento não é momento de julgamento, não é momento de ódio. As pessoas estão correndo nas prateleiras e arrancando tudo.
esquecendo dos irmãos, né? Que não podem comprar naquele momento. É aquela história. Não importa a dor do outro. A dor só se torna um pânico, só se torna um desespero quando aquela dor está ameaçando o meu bem-estar, o meu próprio umbigo. Quando falamos do sofrimento do Oriente Médio, do sofrimento da Ásia, do sofrimento da própria Terra, de como a Terra está se adaptando com toda essa desordem e com todo esse desrespeito à mãe natureza. A gente observa as notícias de uma forma muito superficial. Mas se você for no mercado e começar a faltar o seu limão, começar a faltar algum alimento do qual você gosta muito, então aí sim você vai entrar em pânico, porque é a sua mesa, é a sua barriga e a sua casa que está afetando. Então a gente é muito hipócrita. Volto a dizer, eu não estou desmerecendo o que estamos vivendo hoje, mas eu só queria trazer para vocês essas palavras para que vocês pudessem refletir sobre as suas próprias vidas, sobre as suas próprias decisões, sobre o que realmente vocês querem da vida, sobre até onde a dor é do outro, é de todos nós ou é só nossa. Eu acho que a Terra parou, né, praticamente depois do Carnaval. Olha só o que é que eu vou falar aqui agora. Muita gente aqui vai me odiar porque eu vou falar isso, mas tudo bem, eu não estou aqui para ser amada por ninguém. Eu estou fazendo o meu papel. A Terra parou depois do Carnaval e antes da Semana Santa. Não seria esse um momento de grande reflexão, ainda mais aproveitando toda essa energia, né, que a gente sai de uma energia turbulenta para entrar em um período de reflexão? Eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque eu não falo sobre o nome desse vírus, porque o nome dele tem a ver com uma coroa, e uma coroa quer dizer cabeça, cabeça é uma manipulação em massa. Tudo tem um porquê, gente. Tudo tem um porquê. Infelizmente, o triste de tudo isso é que todas as pessoas, elas não vão ter a mesma consciência de aproveitar esse momento para refletir. Eu me atrevo a dizer que eu sinto como se o próprio universo estivesse emanando energias na Terra. Por exemplo, quando a gente tem uma criança, a gente reclama com a criança. Olha, não faz isso, que isso está errado. Quando a criança vai lá e faz novamente, a gente põe de castigo. E quando a gente já não aguenta mais, a gente dá uma surra. Eu estou falando de uma forma bem simples, bem superficial, para que vocês possam entender melhor, não julgando a inteligência de ninguém aqui, é só para trazer de uma forma mais simples. Então parece que a Terra fala o tempo todo, socorro, socorro, socorro. E chega um momento que o próprio universo, né, manda uma coisa dessa. Se foi criado em laboratório ou não, não importa, mas por trás de tudo isso existe uma manipulação de seres tanto da luz como seres das trevas. Né? Da luz na hora de curar, das trevas na hora de aprontar. Quer a gente acredite ou não. Isso está muito acima da crença religiosa de cada um. E quando acontece essas coisas, as pessoas não param para observar o porquê disso. As pessoas falam assim: nossa, eu estou de crise. Quando a gente que trabalha com saúde, a gente fala um corpo espiritual, ele suporta a dor de um momento que vocês estão vivendo, por exemplo, de uma situação no trabalho que você já não suporta, de um relacionamento que você já não suporta, de um lugar que vocês vivem que vocês já não suportam.
Não importa a situação. O corpo só aguenta aquela vibração negativa 2 anos. Isso existe comprovações científicas. Na verdade, a alma só aguenta 2 anos. Então depois, para se livrar daquela energia, ela materializa no corpo. Então geram-se as doenças. Então o nosso corpo está em crise. Porque o nosso corpo é uma forma dele falar, põe atenção nisso que está acontecendo com a tua vida. Quando a gente, tudo que é crise, dentro do nosso corpo, dentro de nossa casa, dentro de nossa cidade, estado, país, universo, terra, tudo que a gente vê como crise, é como se o universo estivesse emanando energia dizendo, a crise veio para essa situação ser contemplada e para que essa situação seja transformada. Então, nesse momento, não adianta julgamento, ódio, querer passar por cima das pessoas. O momento é sim de se elevar, olhar para o céu mais vezes, conversar com Deus que está dentro de você e que tudo é. Ter mais compaixão e misericórdia do seu irmão. E entender que somos fragmentos de luz aqui na Terra encarnados e que todos somos um. E que não é só em um momento como esse que a gente deve entrar em pânico. Na verdade, a gente não deve estar em pânico. O que a gente deve entender é que assim como a dor está vindo para dentro de nossas casas, pelo pânico, pelo não trabalho, pelo isso e aquilo e tudo mais, existem várias dores como essa acontecendo em vários outros tempos até então e a gente não parava para observar. Então que possamos fazer essa reflexão, né? Nesse momento e claro, não entrar em pânico, mas tomar as medidas cabíveis, ter mais cuidado com a higiene, né? Melhorar a imunidade através de uma boa alimentação, através de um consumo maior de vitamina C, diminuindo drasticamente o consumo de carnes, aproveitando esse momento para não beber, tá, gente? Tem muita gente que está se acabando na bebida aí. E realmente utilizar esse momento para se reconectar consigo mesmo, com Deus em ação, com a natureza e com quem vocês amam, tá? Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe a todos. E eu digo a vocês, se Deus é tudo e todos os universos, então a luz de Deus é sempre vitoriosa. Acolham esse momento como a gente acolhe uma doença. Vamos olhar para esse momento, vamos refletir, mudar o que tem que ser mudado e confiar em Deus, que no momento que a Terra estiver preparada para que tudo isso acabe, isso vai acabar. Porque o Criador dos mundos é o nosso Pai e nele tudo é possível. Tá? Beijo grande, fiquem com Deus e boa reflexão a vocês.